o início, o terceiro mandato do presidente Lula tem sido criticado interna e externamente por deficiências nas áreas da comunicação. Essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Um dos sintomas disso é que o governo tem dificuldade em reverter em popularidade resultados positivos, como a estabilidade do cenário econômico, a queda do desemprego e o crescimento do PIB. Recentemente, uma pesquisa da Genial Quest identificou, por exemplo, que embora 75% dos entrevistados aprovem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mais da metade nem sabia da medida. De ao terminar o meu mandato, a gente ter isenção até R$5.000. Que foi anunciada no final de novembro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aprimoramos as regras do orçamento. Por essas e outras razões, o cargo ocupado hoje por Paulo Pimenta como chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, está prestes a mudar de mãos. A disputa interna para assumir o cargo expõe antigas disputas entre setores da base do PT e o grupo ligado à Janja, primeira-dama, que já cuida das redes sociais. E o favorito para segurar esse rojão é o Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula em 2022. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso mais uma vez com o professor Vladimir Safatli, que é filósofo, escritor. Professor, um prazer te receber mais uma vez aqui no ICL, no Em Detalhes. Bem-vindo. O prazer é meu, Gabriela. Muito obrigado pelo convite. A gente, falando sobre essa expectativa de troca na comunicação do comando, né, da SECOM, da comunicação do governo, queria trazer um pouco do contexto aqui, né? Porque o mais cotado não é o único, tá? Mas é um empresário, publicitário, Sidônio Palmeira, que foi responsável pela campanha do presidente Lula em 2022, é muito próximo dele também. E, nesse caso, a gente teria a saída do Paulo Pimenta, que também, né, ele seria exonerado, mas ele também é muito próximo do presidente, teve muito presente na época em que o presidente Lula estava preso. Enfim, existe uma relação ali, uma espécie de gratidão, né, pelo que a gente tem acompanhado nos últimos anos. E aí, em paralelo a isso, eu queria trazer um pouco do contexto que a gente tem de uma pesquisa recente da Genial Quest, que, obviamente, não tem todas as respostas, muito longe disso, mas tem alguns indicativos para a gente poder pensar e começar a nossa conversa, professor, que diz que a base do presidente Lula se informa principalmente pela TV. E a gente teve 4 anos de governo Bolsonaro se informando majoritariamente por lives, pela internet, enfim. Pelas redes sociais, a gente tem um bolsonarismo muito forte. Eu te pergunto, quais são os gargalos principais que a comunicação do governo Lula precisa resolver, precisa pensar nesse momento? Tá, bem, primeiro eu queria agradecer o convite que me foi feito para participar aqui desse debate. Acho um debate muito importante. Eu insistiria o seguinte, acho que o principal gargalo que a gente encontra dentro do problema, da relação do governo com a sociedade, porque acho que esse é o problema que a gente chama normalmente de problema de comunicação, é que um governo como esse, ele deveria ter um tipo de prática, que é uma prática de transparência das suas ações. Uma política de transparência, uma política de acesso fácil às informações. E mais, quer dizer, não só uma política dirigida, como se você tivesse uma espécie de gestor de comunicação do governo, que procura dirigir aquilo que o governo quer que seja explicitado, que quer que ele não seja explicitado. Mas um tipo de dispositivo que permitisse à sociedade, sabe, ter acesso às informações do governo e saber como ter acesso às informações do governo. Eu insistiria um pouco nesse ponto. Acho que um governo que se quer um governo de esquerda, ele precisa pensar a comunicação de outra forma. Ele não pode pensar a comunicação como um gerente de marketing pensa a comunicação de uma empresa. Ele precisa pensar a comunicação como quais são os dispositivos de acesso que a sociedade tem ao Estado, às decisões do Estado, às deliberações do Estado e às razões do Estado, né? Eu acho que isso falta, ou seja, é uma questão de reflexão, de pensamento estratégico mais amplo,
porque senão vai ficar um pouco a impressão de que, bem, na verdade a comunicação foi mal gerenciada, a gente não soube usar os impactos, as lógicas de impacto necessárias e coisas dessa natureza, como se fosse uma questão de se adaptar ao processo, ao projeto de comunicação que já existe no interior da relação entre governo e sociedade. E não, na verdade, transformar também essa dimensão, que seria um elemento importante, uma sinalização importante, eu diria, do governo. Muito bem, eu acho que vale a pena a gente trazer alguns aspectos aqui também, né? Tem um problema novo nessa história, professor, que é a comunicação desde que o presidente Lula está internado, né? Porque ele teve um sangramento na cabeça, fez um procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês. Então, de manhã foi divulgado um boletim médico aqui para explicar melhor para as pessoas, dizendo tá tudo bem com o estado de saúde do presidente. À tarde, o outro boletim foi o seguinte: vai ter a realização de um procedimento novo. Então, todo mundo ficou sem entender, rolou um susto até inicial, né? Quer dizer, o presidente vai fazer uma nova cirurgia. E aí, rapidamente, eles tiveram que ter uma maneira de comunicar para a sociedade o que estava acontecendo. Como que isso deveria ter sido feito, né? A SECOM manda, por exemplo, procurar, né, a Secretaria de Comunicação, o próprio Hospital Sírio-Libanês, que está concentrando a equipe médica que está fazendo todos os procedimentos. O hospital acaba passando essa demanda para o médico do presidente Lula, que é o Calil. O Calil acaba assumindo esse papel, enfim. Até durante o governo Bolsonaro, algumas vezes o Bolsonaro teve que fazer algum procedimento médico, passar por exame, alguma coisa assim. Quem fazia essa comunicação era o Rego Barros, que estava ali à frente da Secretaria da Presidência, né? Existia alguém num papel institucional fazendo essa comunicação com as pessoas. Uhum. Eu acho essa questão que você levantou uma questão importante, porque são esses momentos nos quais um governo se sente completamente fragilizado. É quando, sei lá, alguém que está na presidência, por exemplo, está numa situação de saúde bastante delicada. Pode ser que pouca gente acredite, mas há uns 15 anos atrás eu montei um curso de comunicação pública, uma especialização para a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E lembro muito bem, uma das matérias, quer dizer, uma das coisas que a gente insistia era o que significa gerenciamento de crise. Porque são esses momentos mais delicados. A gente está diante de uma espécie de crise, porque, afinal de contas, bem, a saúde daquele que ocupa a presidência é sempre uma questão bastante apreensiva, porque você coloca uma série de questões, bem, uma imaginação popular em volta e todo esse tipo de coisa. Então, acho que nessa situação de crise, você precisa, primeiro, bem, você tem que ter uma convergência de informações para uma só pessoa, a pessoa que é responsável por isso, uma pessoa que é capacitada para saber lidar com os vários humores da sociedade. Coitado, o sujeito é um médico, ele não tem informação para tanto, ele essa não é uma das suas funções. Então é claro que a situação vai ficar muito mais tensa. Então você já tem uma sociedade tensionada pelo fato da saúde do presidente se demonstrar como uma saúde que precisa de cuidados especiais. Então você precisa distensionar a sociedade nesse momento, né? Eu acho que esse é um dado importante a ser lembrado. E também, eu acho que tem um aspecto aí importante que o governo ele é muito centrado no presidente Lula, né? Quando você vê, por exemplo, nos tempos que o Paulo Pimenta ficou ali muito dedicado à reconstrução do Rio Grande do Sul, né, com todas as enchentes que aconteceram por lá, ele ficou muito concentrado ali por volta de uns 4 meses. Até teve uma mudança interina na comunicação, foi o Laércio Portela, e foi um momento também que o presidente Lula deu muitas entrevistas para as rádios, de maneira geral, em diversos cantos do país, né? Foi um momento de comunicação muito forte no rádio. E não sei se é uma coincidência ou não, mas fato é que isso aconteceu ao mesmo tempo. E nesse momento, fica muito evidente o quanto, acho que foi a Heloísa Vilela que usou esse termo, e eu achei muito bom, que o Lula é o melhor garoto propaganda do governo Lula, porque ele tem uma comunicação direta, muito fácil, muito acessível com a população brasileira, né? Como que você muda essa questão? Não muda necessariamente, né? Mas torna isso também um pouco mais distribuído entre um governo, né? Quer dizer, empodera os ministros para poderem também fazer essa comunicação com a população, né? O Haddad fez até o anúncio do pacote fiscal, daqui a pouco eu vou entrar nesse aspecto em específico, mas ele foi para a TV fazer um pronunciamento, né? Quer dizer, também dá essa sensação para as pessoas de que a gente tem outras pessoas, outros porta-vozes para se comunicar com a sociedade.
Olha, eu acho que nesse momento mostra muito claramente a falta que faz a figura do porta-voz da presidência. Eu tenho uma dificuldade meio estrutural de entender por que ela foi cortada. O primeiro governo Lula, por exemplo, tinha como porta-voz o nosso colega aqui de faculdade, o professor André Singer, que fazia muito bem esse papel, quer dizer, que dava uma segurança da palavra institucional. A função do porta-voz é um pouco essa. Ele fornece a versão institucional da questão. E num caso como esse, por exemplo, seria um caso clássico, onde o porta-voz ele distensiona a sociedade, ele garante, ele fala, não, é isso que está acontecendo, ele se responsabiliza pelas informações, então você não fica aquela situação da qual a informação, você tem uma informação aqui, outra informação ali, informações contraditórias. Eu me pergunto muito por que afinal de contas, essa figura ela foi apagada, sendo que é uma figura central dentro de uma sociedade na qual a comunicação tem um papel tão importante quanto o nosso. Sem dúvida. E aí, entrando no aspecto especificamente, já que eu falei aqui do Fernando Haddad, a gente tem um momento de aumento de juros pelo Banco Central. Quando o pacote fiscal do Fernando Haddad foi anunciado, também o dólar disparou, enfim, tudo isso aconteceu e acabou inundando até, né, professor, a equipe do Ministério da Fazenda, porque a repercussão acabou sendo sobre os cortes, assim, muito fortemente, e o governo tendo que responder a essas críticas negativas, mesmo que o primeiro anúncio tenha sido feito em TV aberta pelo Fernando Haddad, trazendo alguns aspectos importantes ali. Por exemplo, a GenialQuest, pesquisa que eu já citei aqui, indica que a maioria dos brasileiros sequer ficou sabendo da proposta do governo Lula a respeito da proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Então, a gente tem, quando essas pessoas estavam respondendo ali a pesquisa, 56% dizendo que ficou sabendo só agora. Então, existe um problema de comunicação ali, né? O que está faltando para isso chegar nas pessoas também? Porque, de fato, isso me ocorreu assim, porque o Haddad foi para a TV, mas o pós é que ficou difícil, foi a repercussão da imprensa que ficou batendo na tecla que o mercado não tinha gostado do pacote. Qual que é o problema aí? Olha, você escalar um ministro para fazer uma declaração na televisão, uma só declaração, não garante efetivamente, como você está vendo muito bem, certo? Que as ideias fundamentais que você está querendo mostrar, elas vão conseguir circular de maneira adequada. Eu acho que o problema maior talvez nem seja um problema de comunicação, é um problema de mobilização. Vamos pegar só esse exemplo que você trouxe. Esse exemplo importante, né, da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. Certo? Uma pauta bastante, eu diria, consistente, interessante, não deve ser motivo algum de crítica no que ela efetivamente significa. Veja, um elemento como esse ele tem que ser objeto de uma mobilização, no sentido, até porque a pauta não está garantida, porque o Congresso vai ter que aprovar, certo? Essa aprovação não vai ser uma coisa simples. Então, se espera que quando o ministro da Economia faz uma colocação dessa natureza, isso é uma sinalização. Você sinaliza às suas bases que agora você vai tentar organizar a discussão e o debate a partir dessa questão. Então, você vai falar com os sindicatos, você vai falar com as associações de economistas, você vai falar com as associações, as instituições organizadas da sociedade, para que elas possam bancar esse projeto, e pressionar também, porque vai ter que ter uma pressão, como eu insisti, no Congresso para que isso se torne efetivamente uma lei. E o Congresso já deu sinalizações que não vai aprovar. Então, acho que aí mostra um problema, mais uma vez, que não é um problema de comunicação. Não vai ser o ministro indo 2 vezes, 3 vezes na TV que vai dar algum tipo de resultado, ou o próprio presidente indo falando uma vez que vai dar algum tipo de resultado. Até porque você vai ter que efetivamente mobilizar, explicar, mostrar para setores da população a importância de um policy mais, dar uma sinalização de que você vai partir para a defesa, que você sabe o que significa, que você não está fazendo isso simplesmente para falar, olha, eu tentei fazer uma coisa boa, mas não deu certo porque o Congresso não aprovou. Porque se for isso, a decepção vai ser enorme. Se as pessoas perceberem que não está tendo mobilização efetiva alguma do governo no sentido de defender a proposta que ele apresentou, vai ser pior ainda. Então, acho que numa situação como é um pouco como a gente viu, sabe, na defesa da PEC que impedia o trabalho 6x1, né, o trabalho, certo? Que, quer dizer, você teve deputados que fizeram essa defesa, só que aí você sente a falta, certo, do apoio institucional.
O que significa o apoio institucional? Não só os ministros darem entrevistas dizendo, olha, isso é muito importante, certo? Mas todos os ministros fazerem uma coisa nesse sentido. Mas você vê que o governo ele traz a pauta para si mesmo. Então ele chama os setores da sociedade que estão vinculados a ele para que ele defenda a pauta. Acho que isso vale também para essa questão. Então acho que tem uma questão de mobilização, que é uma coisa mais complicada aqui. Sem dúvida, até você citou, professor, a pauta da escala 6x1, me lembrou que gerou uma rusga que foi muito falada assim, nos bastidores, porque essa pauta foi apresentada pela Erika Hilton mais recentemente, mas já tinha um deputado do PT que já tinha apresentado antes. Então, ainda que publicamente o PT tenha vindo dizer, não, a gente apoia, essa é a nossa causa e tal, parece que ficou um certo mal-estar, sabe? A gente apresentou antes, e a Erika Hilton que está indo à frente. Enfim, um mérito da Erika Hilton por ter conseguido mobilizar, né, as pessoas. Não, mas esse eu acho que é um exemplo interessante, porque efetivamente, acho que o deputado do PT apresentou em 2019, se eu não me engano, uma proposta nesse sentido. E tinha no Senado também. Veja que tinha no Senado também, acho que o Paulo Paim também apresentou. Isso. Mas aí eu insisto no que significa um problema de mobilização. Se um partido, como o PT, apresenta uma proposta como essa, por exemplo, um senador central do PT, o Paulo Paim é um senador, mesmo um dos formuladores do PT, né? Apresenta uma proposta como essa, você espera que o partido ele faça bloco para a proposta. Uhum. Ele coloca a proposta em debate com a sociedade, ele ocupa espaços na imprensa, ele ocupa espaços nos seus veículos, ele mobiliza os seus sindicatos, ele pressiona por todos os lados, porque afinal de contas essa pauta é uma pauta da mais extrema seriedade, diz respeito a quanto tempo você vai ficar trabalhando em casa, quanto tempo livre você tem, afinal de contas, o que vai significar as relações de trabalho. E o que acontece? Veja, o fato de que ninguém sabia já diz muita coisa. E não é uma má vontade de outros setores da esquerda. Significa que a pauta foi apresentada, ela caiu no esquecimento pelos próprios atores, dentro do próprio ciclo dos atores que apresentaram a pauta. Então tem um problema grave aí, que é, mais uma vez, é de outra ordem. Acho que é um problema de mobilização. Eu concordo plenamente. Acho que esse exemplo é fundamental e acho que o governo Lula tem um outro aspecto aí que é encontrar a sua própria forma de comunicação, né? Porque eu até citei aqui rapidamente que o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro ia toda semana fazer live, isso funcionava muito bem com a base bolsonarista, e ele fazia as lives em casa também. Foi um momento de pandemia, que as pessoas essencialmente utilizavam muito as redes sociais, apesar de Brasil é imenso, né? Tem muita gente que se informa ainda pelo rádio, então o presidente Lula teve o período aí falando no rádio e se comunicando muito bem, falando de propostas, falando sobre feitos do governo, mas tentou fazer a mesma coisa, né? Tentou fazer live com o Marcos Uchoa, que é um grande jornalista, com muita experiência, o Conversa com o Presidente, e não mobilizou tanto. Então, não necessariamente o que funcionou para o governo Bolsonaro vai funcionar para o governo Lula, né? E dá para entender por quê. Eu tenho até uma hipótese a esse respeito. Porque o Bolsonaro ele consegue ocupar muito bem o espaço anti-institucional. Desde o início, ele é um espaço no qual ele fala, não, eu sou contra a imprensa. E ele compra essa briga. Então, o que ele faz? Ele empurra os seus eleitores, certo, a procurar outros meios de comunicação. E nesse sentido, ele consegue consolidar um tipo de articulação que fica orgânica, porque não precisa de mediação. Ele elimina uma mediação. E esse é um fato importante. Certo? Você elimina a mediação da grande imprensa. Então, você consegue comunicar diretamente com seus eleitores. Bem, há um trabalho a ser feito nesse sentido. Só que o governo Lula ele não compra esse processo. Por quê? Porque a relação dele com a grande imprensa é uma relação ambígua. Não é uma relação de aceitação, claro, a gente sabe muito bem todo o histórico da grande imprensa em relação ao PT, ele denuncia algo nesse sentido, mas também não é um tipo de relação de confrontação aberta, certo? Mesmo confrontações do tipo que a gente viu no Partido Democrata norte-americano, em um dado momento, virou, acho que era o governo Obama, falou, não, a gente sabe que se a gente der uma entrevista para a Fox News, a gente vai dar uma entrevista para um partido de oposição. Né? Ou seja, até eles chegaram a comprar um tipo de confrontação. Essa confrontação nunca teve
presente de maneira orgânica. Tanto que, bem, os debates sobre comunicação, sobre democratização de comunicação, sobre problema de concentração de mídias em comunicação, que são debates tradicionais do campo, nunca foram realmente encampados pelo... Falou, não, a gente sabe que se a gente der uma entrevista para a Fox News, a gente vai dar uma entrevista para um partido de oposição. Né? Ou seja, até eles chegaram a comprar um tipo de confrontação. Essa confrontação nunca teve presente de maneira orgânica. Tanto que, bem, os debates sobre comunicação, sobre democratização de comunicação, sobre problema de concentração de mídias em comunicação, que são debates tradicionais do campo, nunca foram realmente encampados pelo governo. Então isso cria uma posição muito difícil, eu diria, para um governo como esse ocupar. É difícil mesmo, e acho que também algo que foi muito inédito é que agora o presidente Lula está internado, né? Está na UTI e acabou atrasando até um pouco essa discussão também. Até por isso, talvez ela esteja se prolongando um pouco mais. Porque ele fez uma crítica publicamente à comunicação, né? Eu até separei a frase exatamente que ele falou, porque ele falou publicamente sobre isso pela primeira vez, né? Depois de tanto tempo, e essa crítica já acontece há bastante tempo. Ele disse, há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame que não está se comunicando bem. Eu queria ouvir um pouco a sua avaliação sobre isso, porque ele está se posicionando pela primeira vez publicamente, está sinalizando, e o Lula ele nunca dá uma declaração que não tem ali alguma estratégia, alguma intenção. Logo depois dessa declaração começou a se falar, bom, o que deve acontecer é que o Paulo Pimenta vai ser exonerado, vai sair talvez até para uma outra função ali dentro do governo, não sei. E o nome mais cotado, como eu já expliquei no começo da conversa, é o Sidônio Palmeira, publicitário. Mas existem outros nomes ainda cotados. De qualquer forma, que estratégia é essa do presidente Lula? Ela funciona? Ela está sinalizando para a sociedade, olha, eu sei que existe esse problema, vou resolver. E, enfim, até que ponto isso é uma boa estratégia política, vamos dizer assim? Tá. Então, Gabriela, talvez eu tenha uma análise um pouco distinta aí, porque eu acho que esse é um traço clássico de político, de falar que sempre tem um problema de comunicação. Certo? Quer dizer, sempre se tem alguma questão onde ele não vê que a sua popularidade não está no nível que ele gostaria de estar, não, porque a gente se comunica mal. Isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita. Já vi muito político de direita fazer esse tipo de análise. E sempre a ideia por trás é mais ou menos o seguinte, a gente tem coisas interessantes para mostrar, mas a gente não está sabendo mostrar. A gente fez grandes coisas, mas isso não está chegando à população. Eu diria que eu não vejo as coisas exatamente assim. Eu acho que a questão é mais estrutural do que essa. Eu acho que não é um problema de comunicação. O governo tem efetivamente um problema sobre o que ele está entregando à população. Isso é uma discussão que a gente já tem há muito tempo. Certo? Ele é um governo que ele colocou uma expectativa aqui e as suas realizações elas estão muito abaixo do que foi a expectativa. Então é muito natural, de uma certa forma, que você tenha essa desconfiança da população em relação ao governo. Por outro lado, mais uma vez, o governo faz ações que não fica muito claro para a população se essas ações elas devem ser levadas efetivamente a sério ou não. No sentido de que elas são para valer ou não. Se você fala, por exemplo, da escala 6x1, o governo deu duas sinalizações opostas. A primeira, ele foi falar para o ministro do Trabalho, falou que não, isso vai ser resultado de acordos entre trabalhadores e empregados, acordos pontuais, tal, porque isso já é uma colocação bastante estranha. Depois ele voltou atrás. Então já é uma proposição ambígua, porque mostra que, assim, que setores fundamentais do governo não estão completamente engajados na ideia. E quando ele compra a ideia, não tem a efetiva, sabe aquela coisa? Eu entro de vez dentro da proposta. Então, eu vou colocar minha força em cima disso. Até porque é um governo de coalizão e você tem setores que são contrários, que estão dentro do próprio governo. Então, isso trava o processo. Você percebe? Não é um problema de comunicação, é um problema de como é que você gerencia um governo que ele é composto por uma aliança completamente heteróclita, que um setor para outro. Muitas vezes, isso já é Lula, que ele faz declarações como se você desse uma espécie de compensação simbólica para aqueles setores que vão perder dentro da aliança. Né? Então ele fala coisas que podem simbolicamente ser muito significativas para certos setores, mas do ponto de vista das ações, você não vê isso de maneira muito clara. Né? Então eu acho que há uma questão mais estrutural aqui, que a ideia de que há um problema de comunicação pode um pouco apagar.
Ele pode servir como uma espécie de cortina de fumaça. Falar, não, problema é de comunicação. Não, o problema não é de comunicação. O problema é um problema mais estrutural. O problema do que significa, como é que você gerencia uma aliança como essa, como é que você faz um governo como esse funcionar. E o que está chegando efetivamente à população. Porque a gente começa a colocar coisas assim, mas a gente teve agora um nível de desemprego, o menor nível desde 2011. Sim, é um número interessante. Agora veja que interessante. Aconteceu a mesma coisa com o governo norte-americano. Conseguiu abaixar o nível de desemprego, a taxa de desemprego, e não conseguiu se eleger. Por quê? Porque se esquece de um dado, que o emprego hoje não é o mesmo emprego de 10 anos atrás. Estar empregado hoje não significa a mesma coisa que há 10 anos atrás. Ainda mais num país como o Brasil, onde teve reforma trabalhista no governo Temer, onde você teve uma degradação da qualidade do emprego nesses últimos 10 anos. Então você não vai ter o mesmo resultado, não vai ter o mesmo efeito, não vai ter o mesmo impacto, porque não tem mais o mesmo sentido. E é importante as pessoas levarem isso em conta para entender, afinal de contas, onde está a desconfiança da população dos setores da população em relação ao governo. Acho essa observação para a gente terminar, professor, muito, muito importante, porque é isso, a oposição está dentro do governo também, né? Isso é, assim, um ponto crucial que você traz. E só para reforçar também essa questão da popularidade do presidente Lula, e obviamente isso está sendo avaliado pelo governo, nas últimas semanas, né? A gente teve 3 pesquisas diferentes mostrando uma queda de popularidade: Quest, Atlas Intel e IPEC. Não, eu só diria uma coisa, que eu acho que, de fato, esse governo é um governo que ele dá muito para a oposição e ele recebe muito pouco. Acho que essa é uma questão que valeria a pena ser pensada. O que significa um governo onde você, como você colocou muito bem, você instaura uma oposição dentro do governo, e a função da oposição é travar todos os seus elementos mais progressistas no interior do governo. E em troca do quê? Em troca de uma instabilidade extremamente frágil. Esse é o que eu posso dizer. Uma instabilidade que até do ponto de vista institucional ela não é garantida. Porque, afinal de contas, a gente é um país que passou por uma tentativa de golpe de Estado, pura e simplesmente, nos últimos anos. Certo? E, por enquanto, sem nenhuma capacidade de fazer algum tipo de reação a isso. Ainda não houve uma reação institucional. Essas pessoas ainda estão soltas, elas ainda podem fazer o mesmo tipo de processo daqui a alguns anos, a gente está sob esse risco. Então, acho que tem um problema central que vai sendo colocado, que é o que significa efetivamente um governo de aliança dessa natureza. Perfeito, professor. Quero muito agradecer sua presença aqui. É sempre um prazer te ouvir, te receber. Professor Vladimir Safatli, filósofo, escritor. Sempre um prazer te receber aqui no Em Detalhes no ICL também. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Gabriela. Estou sempre à sua disposição. Obrigada, até mais. Mais. E nesse final de ano, se você está pensando em presentear alguém da sua família e amigos, eu posso te lembrar que na nossa lojinha, souicl.com.br, a gente tem produtos do ICL, na nossa loja oficial. A gente tem boné, mochila, camiseta, como essa que você está vendo aí na tela, com a frase do Frei Beto. Eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente, que é a frase do Frei Beto, que você está vendo aí na sua tela. Para quem não vê, eu estou lendo então para você. A gente tem muita coisa bacana na loja, de boa qualidade, bordões, por exemplo, do Chico Pinheiro. Você pode, presenteando nesse final de ano, ainda apoiar a nossa luta. Então, para conhecer, acessa lá a nossa loja, souicl.com.br. Para quem já é membro, importante isso, tá? Para quem já é membro de qualquer um dos nossos cursos, na plataforma de assinantes, no Investidor Mestre, Empreendedor Mestre, você tem 15% de desconto garantido em qualquer compra. Então, vale a pena. O Diocast em Detalhes vai ficando por aqui. Agora, você que me acompanha pelo YouTube, fica com Mercado e Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. E às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Eu vou estar aqui também te esperando. Para você que prefere ouvir pelas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira, o programa está disponível, o episódio, todo dia, disponível em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema.
Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula!